Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Livro de Malaquias, capítulo número 1. Fala lá que o Senhor lança um peso da palavra sobre Israel. Ora, o mesmo Deus de ontem é hoje e eternamente. A palavra de Deus ela não passa. A palavra de Deus ela surte efeito para trás, no tempo contemporâneo e no tempo futuro. O que eu quero que vocês entendam, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, quem pagou o preço por nós, já pagou o preço. Já subiu ao alto céu, já está sentado no alto sublime trono e retornará a essa terra. Só que ele lança uma palavra. Ele lança uma palavra para a samaritana, para o romano e para a grega. 3 nações diferentes, enquanto ele veio pregar para Israel. Israel não aceita o evangelho, e aí Cristo agora vem resgatar aqueles que creem no mundo todo. Porque a palavra do Senhor diz da seguinte forma, ele fala assim, olha, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. O Senhor Jesus fala, irei para o meu Pai, vou preparar para vós moradas e retornarei a essa terra. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo o livro de Apocalipse fala sobre isso. Então o peso da palavra do Senhor, amado, ela nos alcança por intermédio de Malaquias, no livro de Malaquias. Eu vos tenho amado, ou seja, Deus nos ama, porque o amor dele é incondicional, mas ele também é fogo consumidor. Ele ama ao povo, mas também consome todo aquele que vai contra ele, que blasfema contra ele, ou que lesa um povo, que lesa uma pátria, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que nós temos te amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó. Então Deus amou Isaac, Jacó, Abraão, amou a Davi, amou a Ruth, amou a Noemi, amou a Maria, mãe de Cristo, amou os apóstolos, ou por acaso ele não nos amaria? Amado, o amor de Deus ele é eterno. O amor de Deus é para trás, para frente, para um lado, para o outro, sobe diante dele e desce sobre as nossas cabeças. O amor de Deus é incondicional, é global. Ele fala que ele amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o povo de Israel indaga, nós não temos te amado? Por acaso nós não te amamos? Então, amado, quando Deus fala que Esaú, o irmão de Jacó, que perseguiu a Jacó, que deu e entregou o seu direito de primogenitura, o Senhor diz, olha, eu odiei a Jacó. Porque entrega o seu direito de primogenitura, entrega o seu direito à sua herança de qualquer jeito, de graça, né? Essas pessoas vendem de qualquer jeito a sua fé. Entregam a sua fé de qualquer jeito. Então Deus ele odeia a Esaú e dos montes de Esaú ele faz desolação. Ou por acaso você acha que o ódio de Deus, que a ira de Deus não recai sobre a vida dos políticos do Brasil? Amado, eu tenho falado e tenho dado recado. Os políticos do Brasil vão sofrer um peso da mão de Deus enorme. E já é tempo, porque Deus ele deixa uma nação andar em cativo até certo ponto. Assim ele deixou Israel no Egito cativo. Mas Deus agora já aponta para os políticos e já sentencia os políticos. A mão de Deus já está sobre os políticos do Brasil, creia você ou não. A sua descendência, amada, a descendência desses políticos, vai colher o peso da mão de Deus. Esse povo não ficará impune. Esse povo lesou uma nação, roubou uma nação, vilipendiou a fé das pessoas. Esse povo tenta, de qualquer forma, voltar ao poder, voltar a roubar. Então, ele odeia a Esaú, porque Esaú simplesmente vende o seu direito de primogenitura. Os políticos do Brasil venderam o seu direito espiritual. Fizeram pactos, alianças, até mesmo com o próprio Satanás. Como diz uma ex-presidente aí, né? Para voltar ao poder vale tudo, até fazer pacto com Satanás. E isso está na internet, isso é notório para todo mundo.
E aí o povo não entende princípios espirituais e aí ficam votando nesse povo que é alinhado com demônios. Então, amada, haverá uma desolação sobre a vida desse povo. Então, Deus vai dar ali essa herança desse povo, aqueles que são dependentes e descendentes desse povo, Deus vai dar, mas você pode ter certeza, aos chacais do deserto. Esse povo, eles colheram, aspas, uma riqueza enganosa. Eles mataram pessoas, até mesmo de fome, porque não cuidaram do seu povo nem da sua nação. Foram políticos eleitos e não cuidaram. Esse povo fizeram uma dinastia sobre o Brasil, ou seja, eles vivem os seus reinados, mas os seus reinados caíram por terra. Já é espiritual isso, já caiu por terra. Espiritualmente falando, todo político já caiu por terra. Ele já caiu por terra. Todo político ladrão e que vilipendia uma nação. Esses políticos já eram, amado. No mundo espiritual, eles é como se não existisse mais. Mas você vai ver pouco a pouco a mão de Deus batendo sobre a vida desse povo. Porque esse povo tem maltratado as nossas vidas. Assim como Deus fez com Esaú, ali, quando ele fala no livro de Gênesis e no livro de Malaquias, assim ele vai fazer, amado, com esse povo político do Brasil. Com essa descendência, com essa coja e com essas famílias que imperaram sobre a nossa cabeça e os nossos antepassados desde a época de Dom Pedro. Esse povo criaram oligarquias no país e vão se dar mal. Então, ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, eles vão tentar edificar suas casas. Nos dias de hoje, os políticos vão tentar edificar suas casas, vão tentar voltar a roubar, vão tentar ter saúde, vão tentar ir para a academia, vão tentar entrar em aviões, vão tentar, amado, entrar nos seus barcos grandões, ali nos seus iates, mas vão ser derrubados. Eles vão tentar se levantar, mas Deus vai os abater. Não se preocupa. Deus vai visitar esse povo. É sentença da parte do Senhor. Os olhos desse povo vão ver. É claro, isso é nítido no mundo espiritual. Nós já sabemos disso, porque diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Seja engrandecido Deus, além dos termos de Israel, para o mundo todo. Deus não é só Deus que veio e pagou o preço naquela pátria chamada Israel, não. Deus é Deus do mundo todo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele prega para as nações. Ele pegou para Efésios, Hermínios, Romanos. Amém? O apóstolo Paulo pegou para os filipenses. Ele pegou além dos portões de Israel. E esse evangelho chega para nós através do padre Martinho Lutero no ano de 1300, aonde ele descobre a verdade e se rebela contra a Igreja Católica, criando a Igreja Protestante. Ela vai para o mundo todo, é traduzido o Evangelho para o alemão, o Evangelho começa a propagar no mundo todo no inglês e chega para nós no Brasil traduzido para o português. Ou você entende princípios escatológicos, e a escatologia tem gente que fala que é só aquilo que caminha para o fim. Não, escatologia, para mim entender o fim, eu tenho que ler o começo. Está caminhando para o fim, mas eu tenho que ler e entender o começo de todas as coisas. Isso é escatologia bíblica. Então o filho, amado, ele deve honrar o seu pai. O servo deve honrar ao seu senhor. Ora, se eu sou filho, Deus é pai. Se eu sou servo, ele é senhor. Então, o filho, ele deve honrar o seu pai. Então, se Deus, ele é pai, aonde está a honra dele? Cadê a honra de Deus? Cadê a honra aonde o filho não ora? Cadê a honra aonde o servo não serve? A Bíblia fala de honra a quem tem honra. Você só pode honrar, amado, em nome de Jesus, quem te honra. Deus só vai honrar quem honra ele. Não existe moeda diferente aí, não. Amém? Você só vai ser honrado quando você der honra.
Aí você é honrado. As pessoas pensam que a honra de Deus é por obrigação. Ei, Deus não tem obrigação nenhuma de honrar a ninguém, a não ser aqueles que honram a Ele. Ele é Deus, é soberano, assentado num alto e sublime trono, o juiz eterno sobre as nossas vidas. Ele julga o Brasil agora e está julgando, amado. Não se preocupa não, que você vai ver a mão de Deus batendo forte daqui para frente. Então, o Senhor dos Exércitos, ele fala a nós, os sacerdotes que desprezam o nome dele, os sacerdotes que desprezam o nome dele. E aí o sacerdote fala, em que nós temos desprezado o teu nome? Olha, está desprezando na oração, está desprezando no jejum que você não faz, está despejando no povo que você não honra, está desprezando na ovelha que você tanto arranca a lã, né? Está desprezando o nome do Senhor, sacerdote. E eu te falo com toda sinceridade, você também será julgado, porque o meu Deus, o Todo-Poderoso, ele julgará tanto os sacerdotes como os políticos dessa nação. Ele vai julgar todo o alto clero da política, né? Hoje nós vemos governos ali fazendo política até dentro de Ministério de Justiça, que devia ser neutro. Nós estamos vendo ali as pessoas desonrando a Deus dentro do Congresso Nacional e dentro da Câmara Federal. Muitas pessoas do Executivo também desonram a Deus. Você acha que Deus vai ficar calado com essas coisas? Amado, é uma nação orando. Se um justo clama a Deus, Deus já responde. Imagina ali uma porcentagem da nação. Pode ser até mínima, amado, mas é representação. E essa petição foi apresentada diante de Deus no dia de hoje. Um jejum nacional foi proclamado. E se foi proclamado, o próprio Deus já está de olho. E ele vai trazer sentença. Então, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, oferecereis sobre o meu altar pão imundo. Tem gente, amado, que pega qualquer coisa e leva para o altar. Ei, ou você reverencia a Deus do jeito certo, ou então, amado, não tem Deus nesse mistério. Tem pessoas que estão aí também oferecendo nos altares, em beiras às cachoeiras, no meio de encruzilhadas, para Exus da mata. Você acha que isso é sacrifício? Você acha que isso é oferenda? Ei, você não conhece o Deus Todo-Poderoso, não. Ele virá sobre esta terra e toda essa magia negra que você fez durante anos com a sua família, vocês vão sofrer o peso da maldição dela agora. Você e sua descendência, que fez isso sobre essa nação, porque essa nação ela é cristã, apesar que o catolicismo ele ainda pratica a idolatria porque adora aquilo que não ouve, não fala e não vê, tem mãos mas não apalpa, tem pés mas não anda, mas o catolicismo ainda profetiza o nome de Cristo. E se eles profetizam o nome de Cristo, ainda é um povo que merece a consideração de Deus. E creia você ou não, viu? Deus vai vir responder a oração feita tanto lá com o povo católico como com o povo evangélico. O povo evangélico é porque arrancou do seu meio a idolatria e adora somente a Cristo, porque crê que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré em sua palavra no livro de Mateus. Então, amado, nós temos que entender, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós estamos profanando, quando eu falo nós, como nação geral, o discernimento e entendimento da palavra do Senhor. A mesa do Senhor, aquilo que nós preparamos para Deus, tem que ser em espírito e em verdade, em consagração, em oração, em jejum, em louvar, em glorificar, em adorar, em exaltar. Porque, amado, quando nós oferecemos um animal cego para ser sacrificado, e quando nós vamos diante de Deus com o coxo, isso não é mal no mundo espiritual? Ou a gente faz o que é certo e o que é correto, ou então não entregue o coxo. Não entregue como se fosse migalhas, como se Deus precisasse da tua migalha de oração, da tua migalha dizendo que tu está louvando, adorando e glorificando, da tua migalha dizendo que tu está pregando o evangelho e tu não está pregando, da tua migalha dizendo que tu está servindo a Deus e não está servindo, da tua migalha dizendo que tu está dizimando e não está dizimando, dizendo que tu está ofertando e tu não está ofertando. Ou por acaso não sonda Deus o teu coração? Altar é altar, amado. Ou você faz o que Deus te manda, ou então, amado, fica fora desse mistério. Coloca o pé no arado e recua.
É melhor você ir comer as suas bolotas junto com o porco do que você pegar e ficar tentando dizer que está servindo a Deus e não está servindo. Assim tem vários pastores no Brasil, dizendo que está servindo a Deus e não serve a Deus, amado, de coração, em espírito e em verdade. Não clama a Deus de todo o coração. Vão sofrer o peso da mão de Deus, você pode ter certeza. Isso não vai ficar impune. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, os governadores, porventura terá ele agrado em governador corrupto? Por acaso vai ter Deus agrado em governador corrupto? Vai ter Deus agrado em prefeito corrupto? Em administradores corruptos? Em gente que é do serviço público e é corrupto? Que usam a administração pública para enriquecimento ilícito? O fiscal, o oficial de justiça, o juiz, o promotor de justiça? Será que Deus tem prazer neste povo? Vai sofrer o peso da mão de Deus, você pode ter certeza. Isso é espiritual, o que eu estou falando é um recado. E vai vir porrada por aí, vai vir pancada e pancada feia sobre a cabeça desse povo. Chegou a hora do Deus começar a bater nos políticos da nossa nação. As outras nações aqui do lado, Argentina, Venezuela, Haiti, seja lá quem for aqui do lado, Cuba, eles estão na situação que eles estão porque eles não clamaram. Mas nessa nação ainda tem gente que clama. Ainda tem gente que chama pelo nome do Senhor Jesus e clama a Deus em espírito e verdade. Se o meu povo orar, se humilhar, se arrepender de seus caminhos e clamar a Deus de todo o coração, Deus descerá à terra. Ou por acaso ele não falou isso? Amado, Deus é Deus. Ele vai fazer, você pode ter certeza. Então, quando eles oferecem ali animais cegos na macumbaria, na bruxaria, no espiritismo, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, às vezes tem religião que mata até criança recém-nascida, você acha que esse povo não vai pagar o preço? Ei, chegou a hora de passar um cordão de medir sobre a nação brasileira. O cordão já foi passado e ele vai passar na tua casa. E se você não tiver com a marca sobre os umbrais, aonde você serve a Deus em espírito e verdade, vai ter peso da mão de Deus. Viu? Seja por morte, doença, câncer, pestes, tudo vai entrar na tua casa, porque Deus, ele é o terror. A Bíblia pensa que Deus é só amor. Não, Deus é fogo consumidor e ele vai consumir, viu? Você e sua família, ladrão, corrupto, vai te consumir, porque eu conheço esse Deus bem aí, esse Deus que faz as coisas acontecer. Quem há também entre nós que feche as portas, amados, por nada, e não acenda debalde o fogo do altar. Então há entre nós pessoas que não têm fogo no altar. Pessoas que pregam uma palavra para o sentido de enganar um povo e não para o sentido de levantar um povo. Há esse tipo de pastores que não acende a fogueira do velador. O fogo arde no altar e do altar para a igreja. Há pastores que não estão buscando isso diante de Deus. Eles não buscam se humilhar, clamar, chorar, louvar, glorificar, exaltar, pregar, propagar, edificar, transformar. Eles não buscam essas coisas. Vão se arrebentar, mano. Tipo de pastores que Deus está renegando, renunciando. Eu tenho 1000 erros, mas eu sirvo a Deus. Eu tenho 1000 erros, mas eu glorifico a Deus e exalto a Deus em espírito e em verdade. Porque quem sonda os erros em mim é Deus. E Ele acha, porque eu sou ser humano. Mas eu não vou vilipendiar um povo, não vou roubar um povo, não vou enganar um povo e não vou passar um povo para trás. Porque isso é caráter, integridade, é moral. Então você tem que entender esses mistérios. Eu levei muito prejuízo por causa de governos passados. Perdi milhões da minha vida por causa de governos passados. E não foi fruto de má administração, não. Foi negócios que a gente estava fazendo no mundo e aí vem prejuízo de bolsa nos Estados Unidos, vem não sei o quê, no mercado imobiliário, um monte de coisa aconteceu e aí a gente perde. Mas a gente perde para se levantar com força. Perde para se levantar com força. Tá? Porque eu ainda conheço esse Deus que ainda tira a gente do monturo e coloca a gente para sentar em meio a príncipe, pelo princípio honesto e não pelo princípio desonesto da coisa. Então, amado, desde o nascer do sol até o poente,
é grande entre os gentios o nome do Senhor. Em todo lugar que se ofereça o nome do Senhor, ou que se adora o nome de Deus, nós temos que subir o incenso diante de Deus. Você sabia que lá em Apocalipse fala que o anjo do Senhor chega com a oração dos santos diante de Deus? É um mistério. Existe um mistério com fogo e fumaça dentro da igreja. Então o fogo está no altar de contínuo e a fumaça sobe diante do Todo-Poderoso e Deus vai fazer esse povo, amado, sofrer. Porque chegou a igreja dele. Tocou na igreja, amado, já era. Trancou as portas da igreja, já era. A sentença já começa. Porque a igreja é espiritual, a igreja não é carnal. Por mais que a gente tenha um estatuto, tenha CNPJ, os princípios da igreja é espiritual, nunca foi carnal. Então quem tocou na igreja, que é correta, que é certa, que está tentando ali diante de Deus, de todas as formas, ter a sua base fundamentada sobre a rocha, amado, quem tocou nessa igreja se arrebentou. Se arrebentou. Espiritualmente falando, se arrebentou, já era. Porque tocou na igreja. Privou o povo de adorar a Deus, amado. Como é que você vai combater coisas espirituais com motivos carnais? O motivo desses governadores é carnais, é ambição. O motivo deles, amado, é eles estar atrás de um poder de uma tal forma, segundo a soberba do coração deles. Aí eles pegam o motivo deles e vai tocar na igreja. Tocou na igreja, se arrebentaram. Já se arrebentaram, porque tocou na igreja. A Bíblia fala que as portas da igreja não se fecharão, estarão de contínuos abertas. Vocês sabem onde está isso? De Isaías 60 ao 65. Aí nós fechamos as portas da igreja por um tempo. Então, foi contra a palavra? Bateu contra o Senhor. E se bateu contra o Senhor, ele vai na tua casa também visitar você. Não se preocupa, porque ele vai te visitar. Viu? Corrupto, ladrão. Aleluias! Então, amado, o Senhor dos Exércitos, ele está sendo vilipendiado, está sendo tocado através da sua igreja por motivos pessoais de governadores, por entendimentos políticos, aonde a igreja é espiritual. A igreja não é carnal. Vão se arrebentar. O Senhor, amado, ele fala, maldito seja todo enganador. Político, a maioria, 98,9, é lá se não chegar a 100%, né? São enganadores. Aleluia! Você não entendeu esse mistério. Ele fala, ó, você maldito enganador, tendo ali coisas boas na sua casa, no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor aquilo que tem mácula. Então você tem coisas boas, aí vai na casa do Senhor fazendo ali uma merchandising política diante do altar, entra lá dentro da igreja para ganhar os fiéis, né? Para ganhar o voto dos fiéis. Você está maculado. Porque o sentido seu, na época da política, foi entrar dentro da igreja, pegar os votos e arrebentar depois com a igreja. Se arrebentou. Se deu mal. Porque Deus, ele já viu você tocando na igreja. E agora, essa sentença é agora. Essa sentença não vai para a de eterno, não. Você tocou na igreja. Você enganou a igreja, viu, enganador? Político enganador. Promete oferecer ao Senhor aquilo que é louvor e adoração, mas o coração enganoso, é cheio de mácula. Ele fala que é o grande... Deus fala, ele é o grande rei, ele é o Senhor dos exércitos. O nome dele é terrível entre os gentios. Então você que é gentil, que nunca conheceu Jesus Cristo de Nazaré, que ainda está na macumbaria, na bruxaria, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, na maçonaria, no catolicismo de idolatria, porque tem muito católico que é sincero e adora a Deus em espírito e em verdade. Presta atenção, você vai cair por terra. Político, porque a sentença é para políticos. A sentença não é para o povo de uma nação. O povo já está sofrendo. A sentença é para você que tocou no povo. A sentença é para você que veio contra o povo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, agora, ó sacerdote de igreja, ó pastor, ó padre, ó homem que se diz ali chefe da macumba, chefe dos terreiros, ó você grau-mestre da maçonaria,
Agora, ó sacerdote, seja de luz ou trevas, este mandamento é para vocês também. É para vocês. Vocês vão ser visitados. É um mandamento. Olha o que diz a palavra. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você nunca amou teu próximo, então você se arrebentou. Se não ouvir e não proceder da forma correta daqui para frente, no vosso coração, e dar honra ao nome do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos hoje, ele vai enviar maldição. E a maldição já foi profetizada da minha boca, porque assim como o profeta falar, assim será. Contra vós. Então, se você não fizer aquilo que Deus está falando para você fazer, que é se arrepender dos teus maus caminhos, a maldição já circulou tua casa e já era. Você já era. Espiritualmente falando, você já se arrebentou no mundo espiritual. Nunca mais se levantará. Creia no que eu estou falando. E eu já falei isso para um senador da República e falei para ele, nunca mais você vai ser senador da República. E ele nunca mais foi, não. A família dele até hoje veio à minha casa e eu falei, aqui não, pode pegar o beco. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus fala, eu vou enviar maldições contra vós. Isso está lá em Malaquias, capítulo número 2, verso número 2. Será que esse Deus que enviou maldição contra Israel não é o mesmo Deus que envia hoje no meio deles, dos políticos do Brasil? E da América do Sul, e da América do Norte, e da América Central, e da Europa, e do continente africano, e do continente asiático, e no mundo todo? Será que ele não pode julgar o mundo? Vai julgar. Pode ter certeza. Então, amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao vosso coração. Deus está falando, eu vou amaldiçoar, mas eu já tenho amaldiçoado. A maldição vai aumentar, porque você não aplica as coisas de Deus no teu coração, político. Entra dentro da casa do Senhor e pensa que vai fazer politicagem no nosso meio, angariar votos de alguns e depois vai virar as costas de forma espiritual e não vai considerar uma nação e um povo. Você buscou voto dentro da igreja. Por cada voto que você pegou da igreja, eu profetizo uma maldição na sua vida. Porque você enganou. Você enganou. Cada igreja que você entrou e buscou voto, usando até mesmo pastores que não têm discernimento e nem entendimento, cada voto que você buscou dentro da igreja e não honrou de forma espiritual uma nação, você sofrerá o peso da mão de Deus ou uma maldição dentro da tua casa. Então são muitas maldições. Para cada voto eu profetizo uma maldição dentro da tua casa. Para cada voto eu profetizo um tombo na tua vida. Você vai levar um tombo na tua vida. Cada voto, cada erro que você cometeu, viu? De maneira fraudulenta contra uma nação, você vai se arrebentar. Eis que reprovarei as vossas sementes e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Ou seja, a sua semente, a sua descendência será rejeitada. E o esterco de bosta, de cavalo, de gente, será o teu creme de passar no rosto. Você vai ver isso. Em nome de Jesus, político, ladrão, pilantra. Você vai ver isso dentro da sua casa, na sua descendência. Você vai ver isso. Em nome de Jesus, você que usa o poder judiciário para maltratar um povo, para chegar diante do povo e botar a sua mão pesada. Essa maldição alcançará você no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, nas administrações públicas, nas prefeituras, viu? Dentro dos órgãos públicos, onde tem muita gente que está usando o establishment para maltratar um povo. Porque o Estado não quer deixar o povo vingar e nem ser uma grande nação. Vocês vão se arrebentar. Acabou a oligarquia, acabou o poder de vocês, espiritualmente falando. Mas vocês vão ver o peso da mão de Deus dia a dia daqui para frente. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem sirvo. E espalharei esterco em vossos rostos, esterco das vossas festas solenes. Ah, gosta de festa, né? Gosta de festa, gosta de coquetéis, gosta de ser bajulado, gosta de churrasco, gosta de piscina, gosta de prostituição, gosta de uísque. Gosta? Vai acabar isso aí, viu?
Cada uísque que tu tomar, comemorando, viu? Que você roubou um povo, que o dinheiro chegou na tua mão, que você sofra isso no teu estômago. Cada carne que tu comer, que seja fraudulenta, que venha de forma fraudulenta, que você roubou um povo, que ela cause um mal no teu estômago. E seja um mal permanente. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida, ladrão. Viu? E para junto destes seres, quer ser levado, né? Quer ser levado, quer ser bajulado, né? Você quer ser bajulado. Você quer ser rei, né? Senta na cadeira e já pensa que é rei. Né o senador da república, né o deputado federal, né o presidente da república e seus ministros. Não é o cidadão que está dentro dos tribunais de justiça. Você pensa que é rei? Você não é rei. Só existe um rei dos reis, um senhor dos senhores e um todo-poderoso. Só existe um Deus e você não é Deus sobre a terra. Ele vai te julgar. Ladrão. Se tiver pessoas boas pelo meio, vai entendendo o mistério e não anda junto com eles, não. Porque se você andar junto com eles, você vai se arrebentar daqui para frente. Se você macumunar com eles, você vai se arrebentar. Porque tem muita gente que pensa que é boa e já está andando pelo mau caminho há muito tempo. Então você vai saber, viu? Você vai saber que o Senhor enviou os mandamentos. E mandamento é profetizado. Mandamento não é só os 10 mandamentos do Velho Testamento, não. Mandamento é profetizado. Eu profetizo a mão de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa e passando um cordão de medir sobre a tua cabeça. Uma linha nos teus termos. Deus é fiel. Para que a minha aliança fosse com Levi. Ou seja, o sacerdote Levi lá atrás teve aliança com Deus, porque era ministro de louvor, e eram ministros de louvor todos da tribo de Levi, ou por acaso o mesmo Deus que fez aliança lá com Levi, não se revela a nós e não faz aliança no dia de hoje. Saiba que Deus vive e reina. Conheço Deus não é de ouvir falar, conheço Deus é de presença física. Creia você ou não, bandido, bandida, nos roubaram. E pensa que vai ficar assim? Não vai ficar assim. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. Porque ele é mensageiro do Senhor. Será que eu não sou mensageiro da palavra do Senhor, do Evangelho de Deus? Será que meus lábios não guardam a aliança que Deus fez comigo há 25 anos atrás? Será que eu não sirvo a Deus em espírito e em verdade? Agora eu pergunto para você, sacerdote, você está servindo a Deus? Você está glorificando a Deus? Você está exaltando a Deus? Você está bendizendo a Deus? Você está defendendo o povo que está debaixo do teu pastoreado? Hein, sacerdote? Que Deus visite a tua casa também. E comece a fechar as portas da igreja, que não tem compromisso com ele. Que a sentença vá para você também, sacerdote, que pensa que serve a Deus. Mas vós se desviou do caminho. Muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, que Deus passe um prumo de medir sobre a minha vida também. Porque eu também posso estar enquadrado no engano. Será que eu estou enquadrado nesse engano? Ora, a Bíblia fala, analise o homem a si mesmo. Eu não posso ser julgado por vós e nem por tribunal humano nenhum. Eu não me considero inocente nem inocentado, mas eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Se a faca tem 2 gumes, Deus também vai julgar a minha vida. Porque eu estou profetizando e que Deus sonde o meu coração. Se eu tenho sinceridade com Deus, Deus também passe a navalha para cá. E me ache, amado, um servo capacitado para servir a Ele em espírito e em verdade. Não temos nós todo o mesmo Pai? Será que Deus ele não é criador tanto de um como do outro? Deus é criador. E a Bíblia fala que passamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Só que o homem se desviou dos seus caminhos. Há um vaso de honra e de desonra. Há aquele que serve e aquele que não serve. Há políticos bons? 0,0000. Eu acho que uma dízima periódica aí.
Mas, amado, a sua maioria é pilantra. Essa é a verdade. É isso que nós estamos tendo nessa nação. A pilantragem. Então o Senhor, amado, vai destruir essas tendas, né? Essas casas, Lago Sul, Lago Norte, né? Beira de praia, ilhas inteiras, vai destruir. A traça, o cupim, a ferrugem. Você não vai ter dinheiro nem para, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não vai ter dinheiro para essas reformas, para os deleites mais. O dinheiro seu vai sumir, vai mofar. Subir a cássia. Ladrão. Ladrão. Nos roubaram. 520 anos de roubo. Ladrão. Então, se Deus, ele fala que você profanou essa aliança do passado, você se arrebentou. Você tem sido desleal, uma abominação para Deus. Você cometeu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o profanar do santuário. Você entrou dentro da casa de Deus e pediu voto. Você cometeu ali. O maior erro da sua vida foi pedir voto para a igreja. O maior erro da tua vida foi pedir voto para aqueles que servem a Deus. Foi o maior erro. Cada voto você vai sofrer uma maldição daqui para frente. Cada voto que você pediu para um crente, você vai sofrer o peso da maldição. Cada crente que votou em você, cada filho de Deus que votou em você, e você desviou os teus caminhos da verdade, você vai sofrer o peso da mão de Deus. Ladrão! O Senhor vai destruir as tuas tendas, as tuas casas. Ainda vai fazer isso. Viu? Assim como ele fez ali com Israel, ele vai fazer com o Brasil, vai fazer com a América do Sul, a América do Norte, a América Central, a Ásia, vai fazer com todos. O mundo todo vai passar pelo prumo. Porque tem gente usando de pandemias, de doenças, para poder aprisionar um povo. Ei, nós temos direito de ir e vir. Somos bendito ao ir, bendito ao ficar e bendito ao retornar de qualquer lugar. Nenhum mal nos sucederá. Vocês se arrebentaram, tocaram na igreja, tocaram na igreja, tanto na católica como na evangélica, eu vou repetir, tocaram na igreja, porque nós temos sacerdote sério também na igreja católica. Vocês tocaram na igreja, aleluia, entender esse mistério, não se preocupa não que esse mistério já está sobre a tua cabeça. Ele diz, por quê, Senhor? Mas por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre mim e ti. O Senhor é testemunha, mano, de tudo que está acontecendo. Ele está com os olhos dele. A Bíblia fala que ele não dormita. Salmo 126 e 127 fala que ele é o guarda de Israel. Que se ele não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Então quer dizer que Deus não está de olho? Será que ele não olha a situação dessa nação? Eu te falo que ele olha e já sentenciou. Eu te falo que ele olha e ele já botou a mão sobre a tua cabeça. Viu, ladrão? Corrupto. Deus vai vir contra você. E dizeis por quê? Tu sabe, só do teu coração. Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava ali as coisas da casa dele, do espírito dele. Ele não fez só uma vez, amado, vai fazer outra vez. Aquilo que Deus faz ontem, ele faz hoje de novo. Ele repete a história do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Assim como ele fez com Israel, com o Egito. Ele fez com o Egito lá no livro de final de Gênesis e começo de Números. E fez em Malaquias. E fez na época de hoje. Vai fazer. Já está fazendo. Creia você ou não. É porque somente há um, amado, que busca a Deus em espírito e verdade. E eu espero que você seja esse um, viu? Que está buscando a Deus em espírito e verdade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia e reprova
aquele que encobre a violência e está tendo violência no meio do povo. Se até o próprio presidente não tomar uma frente firme nesse negócio de combater a favor do povo, ele também vai sofrer o peso da mão de Deus, porque Deus não se agrada em covardes. Deus não se agrada em quem é covarde. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guarda o espírito. Guarda o que tem. Em nome de Jesus. Para que você não pereça. Quem tem alguma coisa, quem tem alguma amizade com Deus, quem ora, quem louva, aprofunda mais a oração. Ora mais. Porque Deus, amado, em nome de Jesus ouviu o nosso clamor e responde a essa terra e vai selar contra a tua vida. Político ladrão. Ladrão. Nos roubou durante o tempo. Tu e tua família. Você sofre o peso da mão de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem seja. Graça e paz, meus amados. Graça e paz. Inscreva-se no canal. Compartilhe para que você saiba a vontade de Deus em relação à política. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê o seu joinha. Amém. E ative as notificações, porque nós estamos pregando Deus e os políticos. Deus e a política. O povo está pensando que Deus não sonda os políticos? Aleluia. Você está aí por fora desse mistério.